Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD. Estamos estudando nesse quarto trimestre acerca das promessas de Deus. E hoje, lição de número 7 de 17 de novembro de 2024, falaremos da promessa de um novo coração, ou a promessa de um coração novo. O texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática é que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. E se nós olharmos bem o verso, ele diz que não é só um coração novo, mas um espírito novo, o Espírito de Deus que transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade e as nossas emoções, também nossos sentimentos. Então, note que é o Espírito de Deus que coloca esse coração novo. Há até uma canção que diz: Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Esse é o processo que nós chamamos de conversão. Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do verso 25 ao verso 29. E depois leremos Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Romanos, capítulo 2, verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão ao que é no exterior, exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando aos judeus e fazendo uma comparação entre aquele que é circuncidado, transgressor da lei, que na verdade se torna incircuncisão, e o incircunciso, que é observador da lei, para ele se torna a circuncisão. Paulo usa esses argumentos com perguntas. Vamos então agora ao texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Vamos então ao comentário da nossa lição. Na introdução, o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra que se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida, das emoções, dos sentimentos. As promessas para o coração são o tema desta lição. A palavra-chave aqui é coração. Vamos tratar do coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada com referência ao órgão físico que bombeia sangue para as nossas veias. Em 2 Samuel, capítulo 18, verso 14, 2 Reis 9, 24, de um modo geral, essa palavra coração está se referindo ao nosso homem interior, a nossa mente, o nosso pensamento, que é o centro de nossas emoções, que é o centro de nossos sentimentos, ou seja, revela o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo também faz referência ao homem exterior, como corpo físico, e menciona o homem interior, como a alma e o espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, que nós cremos que é corpo, alma e espírito. Na verdade, espírito, alma e corpo. O ser humano é um espírito e uma alma que veste um corpo. Hebreus, capítulo 4, verso 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma, do nosso espírito, das nossas vontades, sentimentos e emoções, e também do nosso ser espiritual. Falemos da circuncisão do coração que Paulo trata no texto que nós lemos em classe, Romanos capítulo 2, verso 25 a 29. Nesse contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão, que não é apenas na carne, mas no coração, ele mostra que a nova aliança é a verdadeira circuncisão. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão e era um concerto com o patriarca Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nossa nova aliança não é apenas uma marca física, conforme Romanos 2, verso 28, mas sim a obra que é realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Romanos capítulo 2, verso 29. Esta obra do Espírito Santo é a verdadeira circuncisão. Esta é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. João capítulo 3, verso 3 a 8, é preciso nascer de novo, nascer de cima, para ter essa experiência, a experiência que nós chamamos da regeneração, do novo nascimento. Ser regenerado é gerado novamente pela palavra de Deus. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de conversão. Falemos então desse novo coração. Esse ensino do apóstolo Paulo, ele não é propriamente do apóstolo Paulo, ele remonta ao profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, também Ezequiel 36, verso 26, que nos mostra a respeito de uma nova aliança em Jeremias 31,
que rompe com a forma da antiga aliança. Esta nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, pelas ritualísticas externas, mas é algo que vem ao interior da pessoa, pois Deus escreve a sua lei nas tábuas do coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel, Jeremias 31, verso 33. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra. Romanos 2, verso 29. Pois a lei de Deus estaria agora dentro do ser humano, que passasse pela obra da regeneração, que é promovida pelo esse novo nascimento que Jesus menciona em João 3, versos 6 a 7, ou seja, nascer do Espírito. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao interior do ser humano, conforme Provérbios 4, verso 23, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E Mateus 15, verso 18 a 20, que também menciona do interior do coração dos homens. A sinopse do tópico 1, o coração, se refere ao homem interior, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Vamos agora ao ponto 2, o coração de quem está em Deus. Primeiro, o coração de quem está em Deus é um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, que nós chamamos de regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a sua própria necessidade espiritual de Deus. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, ele vai participar do reino de Deus e, consequentemente, se inclinará para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Romanos 8, verso 5 ao 6. A inclinação da carne é para a morte, para o pecado. A inclinação do Espírito é para a vida. Falemos ainda de um coração consciente. O coração, como centro da vida interior do ser humano, no coração é que nós meditamos, pensamos, ponderamos e avaliamos como Maria, mãe de Jesus, fazia, que guardava tudo em seu coração. Ao ouvir os pastores que diziam acerca do menino, a Bíblia nos escreve em Lucas 2, 18, 19, e todos os que ouviram se maravilhavam de tudo que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2, 18 e 19. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, desse novo espírito que ele põe dentro de nós, a partir da palavra Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que ele possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de acordo com Romanos capítulo 12, verso 2, e também Filipenses 4, verso 8 e 9, e que tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum valor nisso, pensai. Vamos ao ponto 3, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa.
Jeremias capítulo 20, verso 12. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. O coração é o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. Por isso, ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Como o Salmo 139, verso 2 diz, o verso 4, antes que haja palavras na minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Assim que foi regenerado o coração e transformado, ele é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Quanto à sinopse, tópico 2, podemos dizer que o coração novo é inclinado para Deus, traz a pessoa consciente da sua vontade e sabe que Deus, que conhece todas as coisas, conforme o Salmo 139. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, que é a promessa para esse novo coração. Falemos primeiro desse novo coração, que ele é um coração feliz, alegre. Não é? Quando o ser humano tem esse novo coração, como resultado da obra que é realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a felicidade, a alegria verdadeira torna-se uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, que quer dizer imensamente feliz. Esse estado de felicidade ou de bem-aventurança para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 9. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios, lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, verso 22. Como consequência dessa felicidade e alegria que se instala no coração, hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio, a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia e tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, Neemias capítulo 8, verso 10, e o Salmo 118, verso 24, esse é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e regozijarei nele. Essa pessoa, ela vive um estado de alegria, de força, e essa alegria é uma alegria que vem do Senhor. Falemos ainda de um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade daquilo que significa ser cristão. O ser humano é egoísta e tem dificuldade em amar. Ele só gosta de si mesmo e pensa em si mesmo. Mas o apóstolo Paulo escreve: e a esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Esta palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E o amor é um do fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5:22, juntamente com a alegria, o gozo. E por isso o coração transformado, por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
Colossenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Portanto, vemos que um coração transformado é um coração alegre, cheio de amor e, acima de tudo, agradecido e tem paz interior. Vamos ao penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, que é dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Portanto, vemos aqui que o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Vamos a sinopse, tópico 3. Deus tem promessas de um coração novo, e não somente um coração novo, mas um espírito novo. Esse coração novo é feliz, é cheio de amor, ele tem paz, ele tem gozo, ele tem o fruto do Espírito de acordo com Gálatas 5:22. E ele é derramado, esse amor, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Conclusão. Nessa lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja, que somos nós. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um de nós. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo bem diferente daquilo que falou ou prometeu. E tudo isso faz parte das fraquezas das condições humanas. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus, que sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano, ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, que prova os nossos pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Jeremias, capítulo 17, verso 10. Vamos agora à revisão do conteúdo dessa lição através das perguntas e as respostas do nosso Escola Bíblica Dominical. Primeira pergunta: a que a palavra coração se refere? Resposta: a palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa, ou seja, o homem interior. Segunda pergunta: o que atesta a obra da nova aliança? Resposta: o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, conforme a circuncisão, Romanos 2, 28, mas sim a obra que é realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, Romanos 2, verso 29, que chamamos de verdadeira circuncisão. Terceira pergunta: qual é a capacidade de quem recebe o coração novo? E a resposta é: tem a capacidade de guardar o seu coração e o que passa ao seu redor, de maneira que ela possa desejar a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, e leia também Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Quarta pergunta: qual é a essência do cristianismo? E a resposta é o amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, sem o amor, não existe a verdadeira expressão e identidade do que realmente significa ser cristão. Deus nos amou e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quinta e última pergunta:
o que pode ser testificado em nosso coração. O que pode ser testificado no coração é o penhor do Espírito Santo, que é a garantia de nossa salvação, que é dado por Deus e testificado em nosso coração. Com isso, nós concluímos a lição de número 7, a promessa de um novo coração. Semana que vem, lição 8, estudaremos a promessa de paz. Estude, porque essa promessa de paz é aquilo que Cristo disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz não vou lá dou como o mundo dá. A paz também é um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no nosso canal, você vai clicar naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Nesse menu você clica no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.150 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Ali nós temos aulas da Escola Bíblica Dominical, tanto da revista CPAD quanto da revista da Betel. Não importa qual das duas revistas você usa, você pode estudar as lições, aprender. Há também aulas sobre a teologia do curso da ETAD, para você enriquecer o seu conhecimento bíblico. São 244 pastas para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.